Eu quero ler com vocês duas histórias. Abre aí a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 5 e o versículo 17. Lucas, capítulo 5, verso 17. Lucas 5, 17 vai contar a história do paralítico que foi levado até Jesus e conseguiu a cura. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, um daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. Estes procuravam fazê-lo entrar para pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer os teus pecados te são perdoados? Ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então, levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Aí vai para João agora, um pouquinho mais para frente aí. Abre lá em João capítulo 5. Prestou atenção aí na história, né? Agora nós vamos ler uma outra história e nós vamos fazer aí uma comparação entre essas duas histórias. João capítulo 5. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim, o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo, aquele homem ficou são, tomou seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Depois
os judeus disseram àqueles que tinham sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma teu leito e anda. Perguntaram-lhe: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Duas histórias aí distintas, narradas também por pessoas diferentes. E aí eu te pergunto, e agora eu gostaria da sua participação. O que você percebeu de diferente ou de similar ou semelhança, né, entre as histórias? Ou uma diferença ou uma semelhança? E aí? Quem quer falar? Os dois tomam o teu leite e anda. E aí? Os dois episódios têm Jesus. São duas histórias distintas, né? Duas situações diferentes. Mas, ao mesmo tempo, são duas situações semelhantes. Porque houve cura nas duas, né? Houve perdão dos pecados nas duas. Mas, como o Marco disse, foi diferente. Um foi levado até Jesus. E o outro, Jesus vai até essa pessoa. Né? Então, aí você vê assim, tem essa história. Por que eu li essas duas histórias? O Espírito Santo estava ministrando algumas coisas, né? Tem ministrado algumas coisas no meu coração. E uma coisa que o Marco falou aqui, eu achei interessante, que às vezes a gente ouve muitas pessoas trazendo, e a gente mesmo traz, né, estudos científicos, e às vezes a pessoa pega só o corte ali, ou de uma parábola, ou de uma exemplificação, né, ou de um estudo científico, e quer invalidar a mensagem por causa daquilo, né? Tem a mocinha lá, bem famosa, que fala do celular, né, do iPhone, que ela faz a comparação do iPhone e tal. Assim, eu não sei, eu nunca assisti uma mensagem dela. Mas se você pegar a nossa mensagem, pegar só um corte, falando de um exemplo, até uns dias para trás a pastora Karina estava até dando um exemplo do copo cheio e o copo vazio, né? Se você pegar essa parte e falar do copo cheio e o copo vazio, fazer só um corte ali, vai falar: o que tem de Bíblia nisso? Não tem nada, né? A Bíblia não tem nada falando do copo está cheio, o copo está vazio e tal. Mas é um exemplo prático que a gente traz do nosso dia a dia para a gente entender o que a Bíblia diz. Porque tem um conteúdo bíblico e aí traz uma aplicação no nosso dia, uma exemplificação e tudo mais, para que isso facilite o nosso entendimento, né? São duas histórias que talvez você já tenha ouvido, já tenha conhecido, já tenha lido, já tenha meditado, já tenha se aprofundado, ou talvez só ouviu agora, a primeira vez. E aí, dentro dessa história, nós podemos trazer vários exemplos e também apoio científico para o que a Bíblia está dizendo. Estudos que são feitos, né, para comprovar isso do que a Bíblia está dizendo. Porque, por exemplo, tem um estudo aí que diz que você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Aí você pega o texto em que as pessoas levam aquele rapaz até Jesus, aí você fala assim: poxa, né? Jesus ficou impressionado, o texto fala que Jesus ficou impressionado ali, impactado, né? Trazendo uma linguagem nossa, humana, uma linguagem fácil para nós entendermos. Jesus ficou impressionado com a fé deles. Jesus ficou impressionado com a fé deles. Falou assim: nossa, né? Tipo, esse merece realmente ser curado. Então Jesus, ele foi ali impactado por aquela situação. Jesus foi impactado por aqueles homens dando um jeito de chegar com aquele rapaz, com aquela pessoa em Jesus. Eles conseguiram, né,
vamos dizer assim, impactar Jesus com aquilo. Aí já no outro, que o rapaz estava lá na beira, o que ele fala? Ah, Jesus, eu estou aqui, mas não tem nem ninguém que me joga. Não tem ninguém. E aí eu fico pensando, e se Jesus não tivesse passado ali? Diz a lenda que ele está lá até hoje, né? Ele ia estar lá até hoje. Como que ele ia ter um encontro? Porque ele não tinha pessoas que aproximavam ele de Jesus. E aí o Espírito Santo tem ministrado sobre isso no meu coração. Quem são as pessoas com quem eu tenho convivido? Quem são as pessoas que eu tenho escolhido para estar ao meu lado? Que uma vez me falaram assim, você tem que andar com pessoas melhores do que você, né, tal. Aí eu falava, mas todo mundo pensar assim, né? Como é que eu vou andar com alguém melhor do que eu? Se a pessoa quiser andar com alguém melhor do que ela, e eu for pior, não vai querer, né, andar comigo. Mas assim, eu vejo que não é no sentido de melhor, mas eu vejo no sentido assim, de pessoas com conhecimento, com sabedoria, com mais relacionamento com Deus, para que possa me aproximar mais de Deus. Não adianta, eu já falei uma vez, né, que às vezes o pessoal vai pedir conselho sobre casamento, aí vai pedir conselho, né, para o Fábio Júnior, para a Gretchen. Porque eles casaram várias vezes, então eles têm bastante experiência nisso. Né? Não é isso, está errado. Para eles é banalizado o casamento. Onde que eu tenho que me aconselhar? Tem que ir lá numa pessoa já com 20, 30, 40 anos de casamento. Tem que ir lá no que a palavra diz. Aí se você puxar histórias e olhar lá a história de Roboão, você vai ver que Roboão estava lá. Talvez eu erre os nomes aí, vocês me ajudem aí, me perdoem. Eu não tenho a memória muito boa para nome. Mas estava lá Roboão, e de repente, se não me engano, Jeroboão vem e questiona ele. Que é Jeroboão, você lembra? Jeroboão. Que Salomão tinha expulsado ele dali. Aí ele volta, junto com a turma, e questiona Roboão. Seu pai foi muito pesado para nós, dá uma diminuída que nós vamos ser o teu servo. Aí o que ele faz? Ele vai se aconselhar com o conselho de Salomão, né? Que era o grupo de conselheiros que aconselhavam Salomão, ou que discutiam assuntos relacionados ao reino com Salomão. Que Salomão tinha pastoreado eles ali durante anos, compartilhado, ensinado, né? Era um conselho de Salomão. Aí ele vai lá e ouve o que o conselho de Salomão tinha a dizer. Aí ele não fica satisfeito, reúne o clubinho do Bolinha, reúne os amigos dele de infância, fala, vou me aconselhar com eles também. E se aconselha com os amigos de infância. Se aconselha com aqueles que, ainda como ele, eram inexperientes. Apesar de terem sido criados, formados ali, mas ainda não tinham, né, a experiência ali para tudo. E aí o conselho foi diferente. Um aconselhou, abranda, que aí eles vão te seguir, né, a sua vida toda. E os outros amigos? Não. Fala para ele que seu dedo mindinho é mais grosso que a cintura do teu pai. E aí ele pega e dá essa resposta, e é onde acontece a divisão do reino. O reino de Israel é dividido entre Israel e Judá. O povo para de seguir ali Judá. Pastor, mas isso vinha de Deus e não sei o que e tal. Então, isso vinha de Deus. Mas quantos tiveram a sua sentença decretada por Deus e depois foi mudado, né? Talvez se Roboão tivesse escutado o conselho dos conselheiros de Salomão, Deus poderia ter mudado aquela sentença
para a próxima geração. Mas não, eles ouviram o conselho dos seus amigos. E assim nós podemos puxar aqui várias histórias que vão, trazer essa ideia de conselhos que estão sendo nos dados, de pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que nos levam para mais perto de Jesus, ou pessoas que nos afastam de Jesus ou do milagre, ou deixam mais difícil o milagre, ou deixam mais difícil acontecer o que deve ou o que precisa, acontecer. O homem estava lá do lado do tanque. Estava, vamos dizer assim, era um pulinho para alcançar a cura dele, mas não conseguia. Porque ele não conseguia se jogar no tanque. Precisava alguém levá-lo. Mas quem que estava lá com ele? Eram os outros que também estavam doentes. A Bíblia fala que lá ele estava em volta ali, tinha muitos enfermos ali. Aí o povo olhava, entre mim e você, eu vou pular e você que se vira aí, meu filho. Espera a próxima. E aí ele ia lá, mergulhava. Se saísse curado, não ia ficar mais ali, ia já voltar logo, né? Porque eu imagino que a água dava aquela mexida, acho que pulavam uns 50, 100 pessoas lá dentro de uma vez, né? Quem recebeu a cura vai embora, vai ficar ali para quê? Vai contar para a família, né? Se de repente fosse um leproso, quanto tempo sem poder ver a família? Nem sei se fosse leproso ia ser aceito ali naquele lugar, né? Talvez as pessoas expulsassem ele, mas enfim. E ele não tinha quem jogasse ele não tinha quem levasse ele para perto da bênção. E ali já tinha tido rumores de Jesus, já estava acontecendo milagres. E não tinha ninguém que falasse para ele, se você encontrar Jesus, ele vai mudar a tua vida, ele vai transformar a tua vida, ele vai mudar a tua história. E não tinha. Enquanto isso, na outra história, tinha 4 pessoas que se dispuseram a levar aquele homem para perto de Jesus. Seja ele amigo, seja alguém que estava passando, né? De repente na rua viu 2 carregando. Onde vocês estão indo? Não, nós vamos levar ele lá para Jesus. Não, então eu não vou te ajudar aqui, né? Às vezes você está passando na rua, você vê a pessoa empurrando o carro, fala, pera aí que eu vou te ajudar aqui. Então, de repente, tinha lá um amigo dele, 2 amigos que estavam tentando levar ele, estava pesado. Aí apareceu mais 2, falou, não, vou também te ajudar. Não importa se eles se conheciam, não se conhecia, se era amigo, não era amigo. Importa que eles levaram aquele homem para perto de Jesus. E aí eu te pergunto, eu já fiz essa pergunta para mim, e agora eu pergunto para você, mas essa você não precisa me responder. Quem está em volta de você? Com quem você tem conversado? Com quem você tem se aconselhado? E aí eu te pergunto, quem tem estado perto de você? Com quem você tem se aconselhado? Se você ficar perto de uma pessoa que bebe toda vez que vocês saem, daqui a pouco você está bebendo também. Se você ficar perto da pessoa que fuma toda hora, daqui a pouco você está, mesmo sem fumar, você já está fumando, né? Porque já sopra aquele trem na tua cabeça, você já está junto. Com quem você tem se aconselhado? Quem tem estado ao teu lado? Talvez você está, ao lado, ali, talvez quem está ao teu lado é igual a história do paralítico que estava na beirada do tanque. A pessoa não quer te empurrar para dentro do tanque. Por quê? Porque ela quer pular antes de você. É igual 2 moças, amigas, aí aparece um moço. Aí pronto. As 2 estão solteiras. A briga, arrumou a briga. E vice-versa, né? Aí, não, mas eu sou solteira há mais tempo. Não, mas eu estou solteira há mais tempo. Não, mas esse aí é meu número. Não, mas esse aí é meu... Não, eu. Quem tem estado ao teu lado? Pessoas que te levam para perto de Jesus? Ou pessoas que não conseguem te levar para perto de Jesus?
Às vezes você vai falar assim: nossa, hoje eu consegui ler os Salmos, eu consegui orar, né? E tal. E aí a pessoa fala: bobeira, que perca de tempo. Isso é bobeira, para que fazer isso? Tá resolvendo nada, não tá mudando nada na tua vida. Para que você está fazendo isso e coisa e tal? E aquilo vai fazer o quê? Vai minar tuas energias. Você vai falar o quê? É verdade, né? Para que eu vou fazer isso? Aí a pessoa fala assim: você vai orar? Não vamos orar, não, vamos sair, vamos curtir. Não, hoje eu tenho que orar, que eu não orei antes e agora eu preciso orar agora. Não, deixa aí, depois você ora, amanhã você ora, né? Vamos lá, sair, vamos passear, vamos comer alguma coisa, vamos curtir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Hoje cedo eu fui orar, minha filha, a Mariane estava lá do lado, ela falou: você vai orar, papai? Eu ajoelhei, né, no sofá lá. Eu falei: vou, filha. Por quê? Porque eu tenho que orar, filha. Porque eu quero falar com Jesus. Aí ela: eu também. Aí pegou a cadeirinha e ajoelhou lá do lado. Então, isso é um exemplo também, né? Se ela está numa casa que os pais não têm o hábito de orar, dificilmente ela vai criar esse hábito por conta própria. Agora, estando ali, às vezes ela não vai nem saber o que ela está fazendo, mas ela está lá orando. Ela nem sabe que ela está orando, mas ela está orando. Quem tem estado ao teu lado? Quem tem estado perto de você? Com quem você tem conversado? Com quem você tem aconselhado? Será que nós temos sentado em mesas que nós sempre somos os conselheiros? Ou será que nós temos também mesas que nós podemos sentar, onde que nós podemos ouvir conselhos? Porque, por exemplo, a Diana lá tem clientes que vai, né, fazer a unha lá. Aí ela senta lá, a maioria das vezes é ela que tem que dar conselho para os clientes. E não pode nem falar de algo, porque se ouvir um conselho, dependendo de quem for, né, complica tudo. Mas aí ela vem e senta aqui de terça, senta aqui de domingo para aprender. Se aconselha com a pastora, né? Então, para poder chegar lá e entregar alguma coisa para as pessoas. Porque se nós formos nos aconselhar com pessoas que estão lá no mundo, com certeza, eu estou com um problema no meu casamento. Larga, para quê? Para que casar? Eu estou com um problema com meu marido. Mas homem tem um monte. Estou com problema com a minha esposa. Mulher tem mais aí no mundo. A palavra, ela vem. Os conselhos são esses. São esses conselhos. Né? Então, assim, eu estou pensando em sair do emprego, estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer aquilo. Quem está dando esses conselhos? Às vezes é uma ideia muito boa, mas o conselho vem: não faz isso não. Às vezes a ideia é muito ruim e o conselho vem: faz isso, né? E às vezes não é um conselho sábio, porque não é um conselho com base na palavra ou com base num direcionamento de Deus, num direcionamento do Espírito Santo, da vontade de Deus. Claro que tem coisas que nós temos que planejar, mas quem vai dar a palavra final, quem vai dar a decisão é o Senhor, não somos nós. Nós vamos planejar, mas de repente não vai dar certo. Por quê? Porque você está orando, você está buscando, e aí é o que eu falei, a porta aberta é quem? É Ele. Mas e a porta fechada? Então, às vezes a gente fica lá, a porta aberta é você, a fechada é você. Opa, Ele fechou a porta, aí a gente já não quer. Mas por que não deu certo, que não sei o que, sei o que lá, né? Por isso que a gente tem que orar sempre, ler a palavra, ter entendimento, ter discernimento, saber, pedir para Deus. Porque se nós tivermos ao nosso lado pessoas que não nos levam
para perto de Jesus, nós vamos ficar igual aquele homem, na beira da bênção, e não vamos conseguir alcançar a bênção. Imagina esse paralítico do lado do tanque. Do lado. Aqui fala que ele ficou 38 anos enfermo, mas eu não sei quanto tempo ele ficou ali naquele tanque, né? Imagino que se ele conhece aquele tanque, na primeira oportunidade foi. Então penso eu que se ele tem 38 anos de enfermo, 37 anos, ele ficou na beirada daquele tanque. Eu vou para lá, ué. Porque se o tanque mexe de vez em quando, você não sabe que hora que vai mexer a água. Eu vou ficar lá. Eu vou encostar lá. Eu vou estar lá. Porque a hora que mexer, eu quero pular. A hora que mexer, eu quero entrar. Eu quero estar lá. Na hora que aparecer. E às vezes a gente não tem realmente quem nos impulsiona a ir. Quem nos ajuda. E às vezes a bênção está logo ali. Né? Mas nós estamos tão cansados que a gente não consegue fazer assim. Você lembra da história de Moisés? Quando ele levantava a mão, Josué lá embaixo vencia. Quando ele abaixava a mão que cansava, Josué começava a perder. E aí Deus levou Arão e Ur. Um segurou o braço direito, um segurou o braço esquerdo. Porque tem momentos que a gente cansa. Vai acontecendo, né? Como a pastora Vitória falou, vai acontecendo uma coisa, outra coisa, outra coisa, uma coisa, outra coisa. A gente não aguenta mais. E se você não tiver pessoas que estão ali dispostas, né, a lhe ajudar, a lhe incentivar, fazer, né, te levar para perto de Jesus, porque aqui o foco é mais a nossa vida espiritual, que nós temos, né, conselhos morais e tudo, mas se você estiver perto de Jesus, o que a palavra é, o que Jesus é na nossa vida? Jesus é a luz. Então, quando ele ilumina, aí a gente começa a enxergar as outras coisas. Então, o mais importante é nós estarmos perto de Jesus. Ah, pastor, eu preciso cuidar do meu pecado. Vai orar e ficar perto de Jesus que você vai reconhecer teu pecado, você vai saber o teu pecado, você vai conseguir resolver o teu pecado, que vai te incomodar, você vai resolver. Mas o primeiro ponto é estar perto de Jesus. Tem que estar perto de Jesus. E aí você tem que fazer o quê? Caminhar com pessoas que te levam para perto de Jesus. Que vão te incentivar, porque às vezes está pertinho. Igual esse homem aqui, gente, ele estava do lado do tanque. Né? Tem uma discussão teológica que fala que esse tanque, que não era o anjo que descia ali, que a pessoa não era curada, e não sei o que e tal. Mas isso não vem ao caso. Tá aqui que o tanque mexia, a água mexia. Se era emoção, se era o anjo mesmo, se não era, não quero entrar nesse mérito. Isso aqui a gente entra no estudo teológico. Né? Quem for fazer o estudo teológico, aí vai aprender sobre isso. Mas aqui não é um estudo teológico, aqui não é uma aula de teologia, aqui é a mensagem de Deus para as nossas vidas. E o que Deus está falando? Para a gente se aproximar dele. Esse homem não teve ninguém para levar ele para perto de Jesus. Ou para jogar ele dentro daquele tanque. Mesmo que não fosse curado, mas pelo menos para jogar ele dentro do tanque. Não tinha. Por quê? Porque quem estava em volta daquele homem? Os enfermos. Só tinha gente enferma. Né? E aí, pastor, mas a Bíblia manda eu cuidar, né, do meu próximo, porque a história fala que o levita passou do outro lado, o sacerdote passou do outro lado, mas o samaritano foi lá e cuidou daquela pessoa. O samaritano fez o quê? Ele cuidou. Aí fala que ele tinha vinho, né? E deu ali para aquela pessoa. Ele foi lá e pagou a conta dele, né? E falou para o hospedeiro: se ficar mais dia eu pago, depois na hora que eu voltar da minha viagem. Ou seja, o samaritano tinha como ajudar aquele homem. Porque às vezes a gente está todo enrolado e quer ajudar o outro. E o mandamento é: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Se você não está cuidando de si, como que você vai cuidar do outro? Como é que eu vou
né? Eu estou lá ferido nas minhas emoções. Como que eu vou cuidar do outro? Aí eu estou com Covid, né? Como que eu vou cuidar do outro que está com Covid? Como que cuida? Tá dois deitados na cama lá. Não tem jeito. Tem como um cuidar do outro. Quando a senhora está doente, a senhora vai trabalhar? Quebrou a perna. Tem como ir lá trabalhar e cuidar de alguém? Sobe escada, desce escada, vai. Quebrou o braço. Como é que vai dar injeção em alguém? Não tem jeito. Então, primeiro eu tenho que me curar, para depois ajudar o outro. Eu tenho que cuidar de mim primeiro. Isso não é egoísmo. Isso é o que a palavra de Deus ensina, né? Que ame ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui não fala que quando lá o início da igreja em Atos, não fala que eles davam tudo o que eles tinham e ficava sem nada. Não é isso que o texto fala. Fala que eles davam tudo no pé dos apóstolos e os apóstolos distribuíam a cada um conforme a necessidade de cada um. Não é eu dou tudo e fico sem. Né? Porque não adianta, como é que eu vou? Eu tenho lá, igual a viúva, né? A viúva que foi oferecer para Elias. Só tem um pãozinho aqui, um restinho de farinha, né? Que eu vou fazer um pão, um restinho de farinha e azeite. Vou fazer um pãozinho, nós vamos comer e vamos morrer. Aí veio uma palavra profética de Deus. Faz do jeito que você está falando. Ele falou: faz do jeito que você está falando, mas faz primeiro para mim e depois vai acontecer a multiplicação. Aí sim, aí veio. Mas ela estava. Por quê? Porque ela já estava lá no final. Ela estava cuidando dela. Aí eu ministrei uma mensagem uma vez sobre esse texto. Eu falo que Elias estava tranquilão, comendo carne e bebendo água do rio. Aí secou a água do ribeiro que ele estava. O Deus que mandava o corvo levar pão e carne para ele, não podia mandar levar uma aguinha também? Claro que podia. E por que é que Deus tira Elias dali e leva ele lá para a viúva de Sarepta? Não é por causa de Elias, era por causa da viúva. A viúva precisava receber uma palavra profética para que o azeite e a farinha não acabassem. Então Deus envia o profeta ali para que ela pudesse sobreviver juntamente com seu filho. Porque Elias estava sobrevivendo ali com pão e carne. E outra, ele fez 40 dias de jejum, 40 dias a mais, 40 dias a menos, não ia mudar em nada, né? Quem já fez 40, faz mais 40, não tem problema. Mas aí você vê, pessoas que nos aproximam da bênção. Elias aproximou aquela mulher da bênção dela. A farinha e o azeite não faltou até que voltasse, né, a figueira ou a videira a florescer. Às vezes a gente não consegue viver ou não consegue alcançar a nossa bênção porque estamos nos aconselhando com as pessoas erradas. Pessoas erradas estão próximas de nós. Pastor, como que eu sei? Primeiro ponto é orar. Ora, 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 ora. E depois começa Deus a te dar o discernimento. Você vai entendendo. A irmã Carlinda só fica assim balançando a cabeça. Né? Já viveu perto de gente que só te puxou para baixo. Quem nunca que atire a primeira pedra? Quem nunca teve gente que te levou para baixo, que atire a primeira pedra. Quem nunca teve gente que te afastou de Deus, que atire a primeira pedra. Eu não posso dar conselhos amorosos se eu tiver com meu coração ferido. Estou brigando com a pastora lá, um exemplo, viu, gente? Estou brigando com a pastora lá o mês inteiro. Aí os meninos chegam e falam: ô pastor, estou querendo casar. Ih, meu filho, pelo amor de Deus, me fala em casamento, não. Para com. Vocês estão malucos? Você bateu a cabeça na parede. Vocês estão doidos? Que casar o quê? Pior besteira vai fazer a tua vida. Isso é o quê? Esse vai ser o conselho. Por quê? Porque eu estou vivendo
Está sendo ruim para mim. Ou então, uma hora lá a pessoa, sei lá, foi traída. E aí, e aí, o que você acha de casamento? Homem é tudo igual. Faz isso, faz aquilo. E aí? Que a pessoa está ferida ainda, como que ela vai te dar um conselho bom? A pessoa que tomou um tombo de um sócio. Aí você chega e fala, estou pensando em abrir uma sociedade. Faz isso não. Faz isso não. E não sei o quê. E não sei o que lá. Quando, na verdade, a pessoa fez uma sociedade mal estruturada, né? Sem um bom contrato, né? Não colocou as letras miúdas, ou não leu as letras miúdas. Pastor, estou pensando em financiar uma casa. Aí se o pastor, ou para qualquer pessoa que você for, né, pedir conselho, não necessariamente pastor, estou pensando em financiar uma casa. Aí a pessoa tomou lá um prejuízo no financiamento. O que ela vai falar? Não faz isso não. Ou então, se deu certo para ela, nossa, a melhor coisa que você vai fazer na tua vida. Mas às vezes o que é melhor para mim não é o que é melhor para você. Entendeu? Então são coisas que você tem que aproximar de pessoas que dão conselhos com sabedoria. Às vezes a gente está aconselhando com gente que, só leva a gente para longe de Jesus e só leva a gente para baixo. Mas com quem você tem, buscado conselho? Em quem? Nos conselheiros de Salomão? Gente, eu não consigo entender o que passou na cabeça. É aquele meme lá, né? O que passa na cabeça dele. Roboão, gente, como que Roboão foi pedir conselho e ouvir os amigos ao invés de ouvir os conselheiros de Salomão? Meu Deus, quem dera eu pudesse sentar na mesa dos conselheiros de Salomão. Quem dera. O que eles falassem para mim ia ser feriado. Ia ser lei. Os caras viveram com Salomão, cara. Eles discutiam com Salomão no sentido de compartilhar ideias e aprimorar questões. Devo, me casar com essa aqui para fazer uma aliança política? Deve. E aí casava, Casava com 1000. Não, a maioria foi aliança política, Por isso que não tinha guerra entre os reinos ao redor. Porque você acha que um rei ia fazer guerra com o genro dele? Ou com a filha dele? Por isso que teve paz. Então, quem tem te aconselhado? Se você sair daqui refletindo sobre isso, quem tem te aconselhado? Onde você tem buscado conselhos? Se você sair daqui refletindo sobre isso, reavaliar suas amizades, Estou falando para você tirar todo mundo do seu hall de amigos e arrumar tudo amigo novo, não. Porque tem gente que está perto que é bênção. Mas tem gente que está perto que não vale a pena. Tem que estar longe. Talvez por um tempo foi bênção, mas chegou agora e precisa mudar. Não dá mais. Reavalie. Pense. Quem está perto de você? Quem está do teu lado? Quem está te aconselhando? Você quer pessoas como o texto de Mateus que nós lemos, que levaram a pessoa até Jesus? Ou você quer ficar na beira do milagre e não ter ninguém nem para te dar uma força, nem para te dar uma palavra, vai que você consegue, nem para te empurrar nem no barranco para você cair? Porque, gente, era um poço d'água, era só dar um tranco ali, alguém empurrasse ele. Cadê a família dele? Não, vou ficar aqui, vou tirar esse ano para ficar do teu lado, que a hora que... Cadê a família? Cadê os amigos? Cadê as pessoas? Na hora que mexer ali, eu te empurro, nem que nós caia junto, mas vai. Não tinha. Se tivesse gente para ajudar ele, ele conseguia entrar. Mas é verdade, se a gente começar a puxar na história, você vai ver. Sansão faz um monte
meleca. Quem que era o conselheiro dele? Ninguém, tinha. Não tinha com quem conversar, não tinha com quem. Vivia sozinho. Fazendo besteira. Então, quem está do teu lado? Viver sozinho não dá certo e com maus conselheiros é pior. É pior. 2025, selecione quem vai andar com você. Não precisa desfazer das outras pessoas. Você não faz parte da minha lista de amigos. Não. Chama a pessoa que vai fazer parte e faça aliança. Eu quero... faz igual a Diana mandou lá para mim, fazer o churrasco, pastor. Você não precisa trazer nada. Faz lá um café da tarde e fala, senta aqui, fulano. Você faz parte do meu hall de amigos, do meu hall de conselheiros, e eu quero que em 2025 você me ajude, me aconselhe, ore por mim. Eu quero fazer uma aliança com você. É isso. Então que nós possamos pensar um pouco aí sobre quem são os nossos amigos, quem são os nossos conselheiros. Jesus, ele tinha uma multidão que o acompanhava. Lembra na multiplicação dos pães? 5.000, 4.000, né? Homens. Aí ele tinha um grupo de 70 discípulos que ele enviou de 2 em 2. Depois ele tinha um grupo mais seleto, que eram os 12 apóstolos. E aí dentro desses 12 apóstolos tinha 3 que ele levava para o monte para orar, que eram amigos mais próximos. E desses 3 tinha um, que era aquele que reclinava a cabeça sobre o seu ombro. O discípulo amado, que se chamava de discípulo amado de Jesus. Então ele tinha essa seleção. E nós temos que usar Jesus como nosso exemplo. Tenha pessoas próximas a você. Porque às vezes a gente não gosta de ter pessoas que nos aconselham, porque geralmente as pessoas nos confrontam e a gente não gosta de ser confrontado. As pessoas apontam o nosso erro e a gente não gosta de ser apontado. Mas está errado. Porque quem é teu amigo fala que está errado quando você faz algo errado. Agora quem não é teu amigo fala, nossa, você fez isso? Agora, se você é teu amigo, não, está errado, pode fazer isso não. Como é que você faz isso? Chama a tua atenção, faz você perceber. Então selecione. Se até hoje você não selecionou, selecione. Se você tem selecionado, faça uma revisão, né? Como será que está? Quem tem sido meus conselheiros? Quem tem sido meus amigos? Me aproximam ou me afastam de Jesus?